Olá, estamos começando mais um episódio da série Escrevendo Brasil, uma série produzida em parceria entre a Ampul Brasil e a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Hoje nós temos o prazer aqui de receber o professor Rodrigo Turim, que é professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e membro coordenador do Laboratório de Estudos em Teoria, Historicidade e Estética da Unirio. Agradeço o professor Rodrigo Turim pela presença. E o professor Rodrigo, ele possui uma série de trabalhos publicados a respeito de temas que variam, né? Desde a história da historiografia e a teoria da história, até a história intelectual e a história da antropologia. Dentre os muitos trabalhos já publicados pelo professor Rodrigo, a gente pode destacar e mencionar, por exemplo, os livros, né? Tessituras do Tempo, Discurso Etnográfico e Historicidade no Brasil Oitocentista, que é um livro de 2013, e um livro mais recente, que é o Tempos Precários, Aceleração, Historicidade e Semântica Neoliberal, de 2019. Além desses livros, o professor Rodrigo também possui vários artigos e capítulos de livros publicados, né? Entre os quais a gente pode destacar, por exemplo, País do Futuro, Conflito de Tempos e Historicidade no Brasil Contemporâneo, publicado esse ano, né, na revista Estudos Avançados, e uma contribuição para o livro História e Historiadores do Brasil, do fim do Império ao alvorecer da República, né, que é um livro organizado pelo professor Fernando Nicolazzi, no qual o professor Rodrigo contribuiu com a escrita do texto, né? Silvio Romero, a interpretação filosófica na evolução dos fatos históricos. E aqui eu destaco esse último capítulo de livro, né, especificamente, pois é justamente esse personagem que é o foco da conversa que nós teremos hoje, né, com o professor Rodrigo. É uma figura muito controversa, né, mas ao mesmo tempo extremamente central para a compreensão do Brasil do 800 e do início do século XX, né? Silvio Romero, com todas as suas contradições, problemas e peculiaridades, é um personagem que eu arriscaria dizer ajuda também a entender o Brasil dos dias atuais, em grande medida. E devido à centralidade desse personagem para a assim chamada geração de 1870 da nossa historiografia, professor Rodrigo, será que você poderia nos oferecer uma introdução à vida e à obra de Silvio Romero, né? Esse nome tão crucial para a vida intelectual e política brasileira desse período? Claro, olá, obrigado primeiro pelo convite, Marcelo, Evandro, a toda a equipe da Ampul e da SBTHH. Acho que é um prazer participar desse projeto, muito legal. Bem, o Silvio Romero é uma figura importante aí no cânone historiográfico, né, brasileiro, ele tem efeitos nas gerações posteriores. Bem, ele vem de uma família tradicional de Sergipe, mas em decadência financeira, né? Então isso também afeta um pouco a trajetória intelectual dele. Ele vai para Recife, faz a faculdade de Direito, ele vai tentar entrar na carreira política em Sergipe, né, não mais em Recife, não consegue, e no final ele acaba indo para o Rio de Janeiro, onde ele vai propriamente desenvolver a carreira intelectual dele, né. Ele vai entrar no Colégio Pedro II, é importante dizer que ele vai entrar justamente no momento que o colégio abre concurso para professores, até então o cargo de professor para o Colégio Pedro II, que era uma instituição intelectual central no Império, eram cargos por indicação, não por concurso. Então, eu acho que isso já diz um pouco da forma de trajetória, né, que está vinculada a uma mudança nas formas de atuação intelectual que está ocorrendo no Brasil naquele momento. Ele vai atuar durante toda a vida no Colégio Pedro II e vai justamente ele também ter uma atuação importante em modernizar o ensino de filosofia e vai contribuir para trazer figuras também como Capistrano de Abreu, né? Então ele foi uma figura muito... Ele era uma figura muito combativa, vivia de polêmicas literárias, polêmicas intelectuais, mas ao mesmo tempo ele era uma figura muito central no processo de autonomização muito incipiente ainda de um campo intelectual no Brasil, ali a partir da década de 1870, né? Que é um momento que a gente tem de uma complexificação econômica, né? Uma diversificação econômica, uma urbanização que está acontecendo ali no Império. Isso cria novas demandas sociais, novos agentes sociais. É um momento que você também tem o início de uma crise também política do Império, que vai afetar profundamente essa geração e vai ser promovida também por essa geração, né?
E é uma geração que vai tentar, então, a partir dessa atuação intelectual, a partir de uma aposta na construção de uma esfera pública, né, se tornar um agente político efetivo para além daquelas configurações intelectuais sedimentadas durante o Império, e mais especificamente o Segundo Reinado, em torno do HGB. Depois, o Silvio Romero vai entrar no HGB, mas a aposta intelectual dele não entra propriamente por essas instituições mais tradicionais, mas ele tenta justamente, junto com outros intelectuais, ou letrados, melhor dizendo, naquele momento, modernizar a atuação intelectual e filosófica no Brasil. E eu acho que é só importante dizer, então, como é que essa geração, que é uma geração muito diversa em termos de referências teóricas, de modos de escrita e mesmo politicamente, mas é uma geração que está ali sendo redesenhada e redesenhando, né, uma nova relação entre espaço de experiência e horizonte expectativo, né, no Brasil. E isso vai mudar a forma como essa geração vai reescrever a história do Brasil herdada durante o Império, né? E aí eu acho que é uma geração que é muito marcada por uma aposta cientificista, né, na ciência como um modo, como um lugar de enunciação de verdades sobre o mundo, e aí vai em verdades científicas, né? É uma noção de ciência já diferente um pouco do que se entendia, por exemplo, dentro do HGB, né? É uma ciência muito mais focada, uma dimensão experimental, por um lado, mas, por outro lado, filosófica, né, pautada na crítica kantiana, no evolucionismo de Comte e de Spencer, no positivismo de Comte. Então, é uma geração que muda muito o cenário intelectual que tinha sido herdado do Segundo Reinado, né? Eu acho que o Silvio Romero é uma figura central nesse processo. Ele vai ali atuar nessas várias dimensões teóricas, institucionais, da esfera pública, desenvolvendo ali tipos de narrativa e práticas que vão ter efeitos ainda pelas gerações que vão suceder ele. Muito obrigado, professor Rodrigo. Então, depois desse panorama tão preciso, né, sobre o autor, a sua obra, né, e esse contexto aí do Brasil das décadas finais do século XIX e início do século XX, eu gostaria também de tocar em outro assunto que transcende aí, esse momento, né, de vida e de obra do Silvio Romero em si, e que toca com uma questão bastante contemporânea também, né? Afinal, nós estamos falando de um autor que escreveu a maior parte de sua obra no século XIX, né? Portanto, em um contexto de muitos debates, né, a respeito daquela que deveria ser a identidade nacional brasileira, né? Sendo assim, e considerando, né, o debate atual que está sendo feito no Brasil, né, hoje, né, sobre o bicentenário da independência, será que é possível falar que existe um projeto de Brasil na obra de Silvio Romero? E, nesse caso, né, como é que esse autor enxergava, mesmo que talvez do ponto de vista metafórico mesmo, né, a ideia de um Brasil soberano e independente? Eu acho que uma primeira questão, um primeiro ponto é salientar como que o Silvio Romero ele era um polígrafo, né? A gente não pode, talvez, classificar ele propriamente como um historiador, né? Ele era um professor de filosofia do Colégio Pedro II, a atuação intelectual dele prioritária era sobre a crítica literária e a história literária, né? Então isso já marca um pouco também o tipo de atuação dele, o modo como ele vai ver a história, né? Então é menos uma história focada naquela erudição herdada do HGB, herdada da historiografia do Verhagen, da geração que ocupou o HGB, e mais um modo de entender a história a partir de uma perspectiva teórica, filosófica e literária, né? Bem, e aí, dito isso, a independência para o Silvio Romero não era um tema de destaque, né? Ele quase não falou da independência, ele não fez uma história estrito sensu do Brasil. A história para ele do Brasil deve ser entendida dentro da chave da modernidade, né? Da construção de uma unidade homogênea, que é o povo brasileiro, e quando esse povo propriamente vai se formado enquanto uma totalidade autônoma. Então, o foco histórico, a perspectiva histórica de Romero é menos institucional, política, do que propriamente filosófica, conceitual. Isso faz com que a independência, como um evento, né, ocupe pouco destaque para ele. Ele vai fazer uma leitura na maior obra dele, que é a História da Literatura Brasileira,
né, é muito clara de como que esse período colonial brasileiro é um período que vai se formar uma forma de sociedade muito dicotômica entre senhores e escravos, né? E a independência e o império, para ele, não vai trazer grandes novidades, ela vai produzir grandes magnatas e aquilo que ele chamava de uma terra sem povo, né? Portanto, a independência, na verdade, é um epifenômeno que não traduz a realidade histórica do processo da evolução da história brasileira, né? E aí a gente entra como que ele entende essa história pelo conceito de evolução. A história é uma história evolutiva, ela segue determinadas leis, e o papel desse historiador, intelectual, filósofo, é justamente desvendar as leis que estão operando nessa história, as leis que operam especificamente na história brasileira, e com isso tentar intervir para que essa evolução ocorra da melhor forma possível, né? E aí, como que ele vai entender a chave narrativa, a chave filosófica da história do Brasil? É justamente pela mestiçagem. O Brasil seria um país mestiço, né? Só que essa mestiçagem, ela justamente ainda não se realizou plenamente, não se formou um povo brasileiro. Portanto, a independência, para o Silvio Romero, eu diria, está menos, como metáfora, menos no passado do que no futuro, né? Em algum texto, ele vai justamente mencionar que o Brasil se tornaria uma nação homogênea, portanto, uma nação de fato, apenas no intervalo de futuro de 200 anos, né? Então, como que esse horizonte de expectativa está sendo desenhado por ele em função disso? Então, dito isso, a história é uma história evolutiva, com leis, e para ele essa história é regrada por 5 fatores, né? O fator português, né? O fator da população negra, oriunda da África, e a população indígena. Junto com isso, e o que ele traz, que também não deixa de ser interessante, é o fator ambiental e o fator da imitação estrangeira. Então, narrar a história do Brasil é ver como que esses 5 fatores se coordenaram em determinados momentos históricos, produzindo conjunturas específicas, em que medida esses 5 fatores vão se mesclando, se unindo, formando uma unidade autônoma, né? Então, acho que para o Silvio Romero, o projeto de nação do Silvio Romero está basicamente nisso. Ele vai apontar em vários textos dele a necessidade, ali nesse alvorecer da República, né? A história da literatura brasileira é de 1888, então, quando está correndo a abolição, em um ano antes da República, implicaria uma participação também desses intelectuais cientificistas, num redesenho de instituições, né, que possibilitasse a construção desse povo brasileiro. Aí o papel da educação é fundamental, né, e o papel da República, onde esse povo brasileiro poderia propriamente se manifestar através de uma forma política. Então, eu diria que a independência para ele, né, por um lado, uma independência falsa, quanto ao evento histórico, e é um horizonte de expectativa enquanto sentido do processo da nação brasileira. Então, acho que, ainda que... E aí, dizendo, né, como que ele lê essa história? Implica você buscar as origens, ou pelo menos resquícios dessa lei. Então, ele vai encontrar, por exemplo, em Gregório de Matos, a origem dessa unidade vindoura. Então, ele vai resgatando textos literários e buscando nos textos literários, mais do que nos fatos históricos, as expressões desse processo evolutivo e o seu sentido, né? E ele, como intelectual, cientista, capaz, portanto, de orientar as melhores ações no presente para a realização desse futuro. Portanto, a independência é, antes de tudo, um projeto de futuro na obra de Silvio Romero. Muito bom, excelente. Essa é uma ótima síntese, né, das ideias e das visões de Brasil do nosso autor. Então, agora que o nosso espectador já está mais familiarizado, né, com as ideias desse autor, Silvio Romero, para finalizar, professor Rodrigo, eu queria te perguntar, parafraseando o título daquele famoso ensaio, né, do Sérgio Buarque de Holanda sobre Rank, o que é que você acha que existe de, talvez, atual e de inatual na obra do Silvio Romero, né? Por todos esses elementos, né, problemáticos, né, e talvez até controversos, né, que você elencou na sua última resposta, esse cientificismo, né, presente na obra do Silvio Romero, talvez seja fácil entender aquilo que é possível de se abandonar, né, talvez, na obra do Silvio Romero. Mas o que poderia permanecer como relevante na obra desse autor para a gente explicar e entender um pouco melhor o nosso país no presente e, por que não, também no futuro, né? Já que estávamos falando
e projetos de futuro, na nossa pergunta anterior? Bem, eu acho que o que é atual e inatual na obra de Silvio Romero, né, ela vai passar, antes de tudo, para quem? Né? Eu acho que não é à toa que algumas questões que estão presentes ali no Silvio Romero, inclusive como uma dimensão racial, elas retornam hoje de modos muito diferentes. Né? Mas, de todo modo, eu acho que tem uma série de ambiguidades, de potencialidades na obra e na atuação do Silvio Romero, né, que vão fazer, primeiro, uma herança. Né? É importante perceber como que, por exemplo, uma leitura tão forte na história brasileira do século XX, como a ideia de democracia racial, do Gilberto Freire, está muito ancorada, muito herdeira de uma perspectiva do Silvio Romero, ainda que sob um viés menos racial, propriamente, e mais culturalista. Né? Você vai ter também como uma atualidade, uma atualização do Silvio Romero na historiografia posterior, um foco, que eu acho que é importante que ele fez, que é fazer um resgate das produções culturais populares. Então, ele percorria o sertão catalogando canções populares, cantigas, e buscando estudar aquilo como um documento importante para entender a história brasileira. Então, toda essa ideia de um folclore que vai se intensificar a partir de Câmara Cascudo e em diante, eu acho que é muito devedora da atuação do Silvio Romero, né? Entender no povo, no folclore, um elemento importante do que ele chamaria de uma história profunda da nação brasileira, por oposição a uma história institucional. Então, além disso, eu acho que de atual, me parece, que é importante é o aspecto extremamente crítico da atuação intelectual. Né? Intelectual, o historiador, é aquele sujeito que participa de uma esfera pública de maneira crítica, né? Sem, portanto, crítica no sentido também de autonomia do Estado, autonomia da Igreja, autonomia das dimensões propriamente econômicas. Eu acho que é atual também a defesa e o projeto que ele tinha, né, de uma educação, a educação como fator fundamental para a constituição aí de uma sociedade. Mas daí, junto com isso, acho que, para além dessas atualidades que dizem muito respeito à atuação intelectual e à obra dele, né, é uma obra que, por exemplo, também vai ter essa presença em Antônio Cândido, né, que vai criticar e rever, mas a ideia de buscar um sistema autônomo da literatura brasileira, né, mas tem muita inatualidade. Né, e inatualidade, eu acho que é importante frisar que é justamente essa temporalidade que está por trás da obra do Romero, que é um tempo homogêneo, de uma nação homogênea. E uma nação homogênea que se lê a partir de uma perspectiva racial de branqueamento. Eu acho que essa é uma atualidade muito nefasta que ainda permeia uma série de perspectivas socio-intelectuais e públicas brasileiras que fazem uma atualidade, digamos, negativa da obra dele. E, por fim, eu acho que também é muito inatual a busca dessa perspectiva temporal pautada na evolução, né? Pautada no tempo linear, progressivo e essencialmente futurista. Né? É um futuro que justifica qualquer tipo de ação no presente. Né? O presente é sempre um presente incompleto em busca de um futuro redentor. Eu acho que a gente olhar para ele a partir do nosso presente, olhar para essas ambiguidades que ainda se fazem presentes, mas também para esses elementos que se tornaram um pouco obsoletos, né? Um pouco fora de tempo, para o nosso tempo. Então, acho que, novamente, como todo autor intelectual da tradição historiográfica, ele é premiado em ambiguidades e potencialidades que são atualizadas a partir das disposições diferentes dos agentes atuais também. Ok, professor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A AMPU e a SBTHH agradecem muito pela sua colaboração, pela sua participação e convida, então, nossos espectadores a continuarem acompanhando a série Escrevendo o Brasil aqui no canal do YouTube da AMPU Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer.